Que a paz do Senhor Jesus seja com todos aqueles que amam e desejam conhecer a palavra de Deus. É chegado o tempo em que cada sincero e verdadeiro crente ou cristão examine as Escrituras, porque cuideis ter nela vida eterna e são que testifica do Senhor Jesus Cristo. Se você não quer ser enganado, amigo e irmão, estude a Bíblia. E estamos estudando sobre o calendário de Deus, porque é importante compreendermos que pelo calendário testificamos a quem servimos, que é pelas festas que há registrado nos calendários que são apresentados o Deus verdadeiro e o Deus falso. E qual o calendário que você segue? O calendário feito pelo Eterno desde o Éden, antes de criar o homem, ou pelo calendário feito pelo homem do pecado, que está no livro de Daniel, capítulo 7, verso 25. Quando nós analisamos as Escrituras, vamos ver o que Deus fez. No livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 14, nós encontramos a seguinte palavra: Declarou Deus: haja luminares no firmamento do céu, a fim de separar o dia da noite, sirva a eles de sinais para definir estações, dias e anos. Assim Deus fez o seu calendário. E o seu calendário foi obedecido pela família de Adão, foi obedecido por Noé e seus descendentes até quando chegou a construção da Torre de Babel. Depois da Torre de Babel, então houve agora divisões dos povos. Aqueles que haviam decidido fazer a Torre de Babel haviam afastado-se dos princípios da palavra e da verdade de Deus. E agora eles, então, construíram para si suas próprias religiões, afastando do Deus vivo e seguindo as ideias formadas pelos homens. Por isso hoje nós temos a grande Babilônia, várias denominações religiosas, todas dizendo que são o portal do céu, quando todas estão totalmente contrárias aos ensinos e aos princípios da palavra de Deus. E quando Deus diz que vocês erram porque não conhecem as Escrituras, como está em São Mateus 22, verso 29, é a pura verdade. Por isso diz aqui as Escrituras que no período antes do dilúvio, todos seguiam um calendário estabelecido pelo Criador. Havia conhecimento, entendimento. E os meses bíblicos eram de 30 dias. O trabalho do círculo lunar, de uma lua nova a outra lua nova, são 30 dias. Não é como hoje se ensina dentro do mundo religioso, calendários que não estão qualificados com o tempo determinado por Deus. Diz no livro de Gênesis, no capítulo 7, versículo 11, diz assim: No dia em que Noé entrou, completou 600 anos e 1 mês e 17 dias. Precisamente nesse mesmo dia, a fonte do grande e profundeza jorravam, e as comportas do céu se romperam. Foi no dia 17 do segundo mês. No dia 17 do segundo mês, foi justamente no segundo dia da lua cheia, que foi no segundo dia da semana da lua cheia que começou o dilúvio, que foi no dia 17. Então, Deus deixa para nós a evidência, a clareza do seu próprio calendário. No segundo mês, alguém pode dizer, não, mas está falando da idade de Noé. Mas a Bíblia especificando que foi no segundo mês da idade de Noé. Então está dizendo também, muito claramente para nós entendermos, que Noé havia nascido no primeiro mês do ano, ou seja, no mês de Abibe. No primeiro mês do ano, do mês de Abibe. E no dia 17, quando ele tinha 600 anos, no segundo mês, no dia 17 do segundo mês, começou então o grande dilúvio que cobriu toda a terra. Diz mais as Sagradas Escrituras, ainda no livro de Gênesis, capítulo 8, versículo 3 e 4, diz assim: E as águas pouco a pouco se retiraram da terra, e ao fim de 150 dias as águas haviam diminuído. E no 17º dia do sétimo mês, a arca encalhou sobre o monte Ararat.
A Bíblia está dizendo com precisão que os meses eram de 30 dias. Se começou o dilúvio no segundo mês, no dia 17, e a arca descansou sobre o Monte Ararat no dia 17 do sétimo mês, nós temos 5 meses de 30 dias. Então joga por terra toda a ideia em que se tem criado que o ciclo lunar tem meses de 29 e meses de 30 dias. Não é verdade, eu fico com a Bíblia Sagrada. E também joga por terra a ideia em que há o calendário gregoriano com mês de 28, 29, 30 e 31 dias. Joga por terra também. Eu fico com a Bíblia que me dá a segurança que os meses eram de 30 dias. Diz ainda as Sagradas Escrituras, no capítulo 8 de Gênesis, versículo 5, diz: E as águas continuaram a escoar até o 10º mês. No primeiro dia do 10º mês surgiram os topos das montanhas. Como eles poderiam identificar o calendário de Deus se eles não tivessem um ponto de referência? Como poderia agora Noé apresentar e dizer, foi no 10º mês, no primeiro dia do mês? Como ele poderia identificar? Porque tinha um ponto de referência, como Deus deixou estabelecido, que o primeiro dia do mês é lua nova, é o primeiro dia do mês. E isso está dentro da Sagrada Escritura, nos identificando que o calendário de Deus é regido pelo ciclo lunar. E o primeiro dia do mês, ele especifica aqui que no primeiro dia do mês, ele viu e identificou que era o 10º mês do ano, em que agora os primeiros topos das montanhas se apareceram. No versículo 6 do capítulo 8 diz assim: E no fim de 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca. No fim de 40 dias. Se foi no primeiro mês, se foi no 10º mês que viu os topos da montanha, contaremos 40 dias então. Nós vamos para o 11º mês e vamos chegar em qual data? Em que dia nós vamos chegar? Nós vamos chegar então na segunda semana, que é justamente a lua crescente, do 11º mês, quando Noé abriu a janela que fizera na arca. No fim de 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca. Se ele viu os topos da montanha no 10º mês, no primeiro dia do mês, contando 40 dias, nós vamos cair justamente na lua crescente, porque o calendário de Deus continua sendo regido pela lua. O calendário de Deus nunca mudou, porque Deus não é como o homem que muda ou tem sombra de variação. E o mesmo autor que escreveu o livro de Gênesis é o mesmo autor que escreveu o livro de Deuteronômio, que escreveu o livro de Êxodo, Levítico e Números. Então, o mesmo autor é Moisés, inspirado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo não entra em confusão. O Espírito de Deus, ele é justo, é perfeito. É ele que convence nós do juízo, da justiça e do pecado. Diz as Sagradas Escrituras ainda no livro de Gênesis, capítulo 8, versículo 10, diz assim: Noé guardou mais 7 dias e soltou outra vez a pomba. Nota bem, se Noé guardou mais 7 dias, então ele guardou mais uma semana. Ele esperou mais um ciclo lunar para ele soltar a pomba. Porque como ele ia contar os dias se não tivesse o ciclo para ele olhar no céu e analisar tudo que Deus deixara? Prossegue o versículo ainda. Diz ainda no Gênesis capítulo 8, versículo 13. E no primeiro dia do primeiro mês do ano 601 da vida de Noé. Nota bem que diz a Bíblia Sagrada, no primeiro mês
do ano 601 da vida de Noé, secaram-se as águas que inundavam a terra. Noé então removeu o teto da arca e viu a superfície da terra que estava seca. Observa bem algo importante. No ano 601, e a Bíblia narra com exatidão, diz, e no primeiro mês, diz aqui, então removeu a arca, no primeiro mês, no mês de Abibe, porque Deus não mudou seu calendário. Quando Deus tirou seu povo do Egito, Deus disse a Moisés, diga ao povo de Israel, esse é o primeiro mês do ano para vós. Assim também o mês de Abibe, ou mês de Nissan na língua babilônica, e o mês de Abibe na língua hebraica, significa o mesmo mês. Foi nesse mesmo mês, no ano 601, que Deus e Noé tinham o conhecimento do calendário do Senhor. E esse calendário foi passado para os seus filhos. E como o povo havia perdido de vista, Deus orientou a Moisés a esclarecer ao povo de Israel, que estava no cativeiro do Egito, a saber quando começaria o mês bíblico, porque ele estava perdido no tempo e era preciso compreender essas tão preciosas verdades. Diz as Sagradas Escrituras ainda, diz no versículo de Gênesis, capítulo 8, verso 14. E no 27º dia do segundo mês, a terra estava bem seca. No 27º dia do segundo mês, ou seja, no segundo mês do ano, Deus agora fala Moisés escrevendo aqui, esclarecendo que foi no 27º dia. Ou seja, que lua seria esta? Na lua minguante. A terra estava totalmente seca no segundo mês do ano 601 da idade de Adão, de Noé, da idade de Noé. Então é preciso nós compreendermos todos os ensinos das Sagradas Escrituras para que nós não erramos. No comentário adventista diz a seguinte palavra: o Senhor primeiro estabeleceu o sistema de ofertas sacrificais com Adão, depois da queda, e esse ensinou aos seus descendentes. Os sacrifícios feitos no Éden, ao portal do Éden, antes do homem pecar, tinha o tempo definido, tinha a data definida. Pois quando nós estudamos sobre Abel e Caim, nós sabemos, ao chegar do tempo de apresentar o sacrifício, porque havia um tempo definido, uma data definida, tinha então um calendário divino, testificando, ensinando como adorar e quando sacrificar ao Senhor. O próprio Deus deixa isso bem claro no livro de Gênesis, no livro de Isaías 66, verso 22 e 23, Deus diz que quando ele criar novo céu e nova terra, todos virão perante o Senhor na lua nova e no Shabá do Senhor. Então Deus tem seu calendário especificando, marcando, ensinando como deveria e de que maneira deveria as pessoas virem adorar o Senhor. Esse é o ensino da Bíblia, é o ensino da palavra de Deus. É tão claro isso que ainda no comentário adventista diz assim: esse sistema foi corrompido antes do dilúvio. Antes do dilúvio, começou-se a corrupção. Como começou a corrupção? Quando os filhos dos homens se uniram com as filhas daqueles, os filhos de Deus se uniram com as filhas dos homens. E se uniram os descendentes de Sete com os descendentes de Caim, se corromperam. Por isso a Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Quando me associo com aqueles que não temem o Senhor, a tendência minha é eu perder o temor de Deus pela associação com quem eu ando. Por isso a Bíblia é muito clara: não andarás dois juntos se não estiverem em acordo. É necessário que nós compreendamos e entendamos o que Deus pede a cada um de nós.
E diz então que antes do dilúvio começou a corrupção já da família de Adão, unindo os descendentes de Sete, unindo-se com os descendentes de Caim. E diz aqui o seguinte: este sistema foi corrompido antes do dilúvio, por aqueles que se separaram dos fiéis seguidores de Deus e se empenharam na construção da Torre de Babel. As mesmas tendências ocorreu com os descendentes de Adão, os seus filhos se corromperam se unindo com os descendentes de Caim, que era filho também de Adão. Da mesma maneira, depois do dilúvio, houve também a corrupção. Os descendentes de Noé saíram da arca, mas algum dos seus filhos começou com a corrupção. Começaram a perder de vista o Deus eterno. E diz aqui a história: empenharam na construção da Torre de Babel. Eles sacrificavam a seus deuses de sua própria feitura, em vez de ao Deus do céu. Ofereceram sacrifício, não porque tiveram fé no Redentor por vir, mas porque pensavam que devia agradar seus deuses pelo oferecimento de muitos animais sobre poluídos altares idólatras. Sua superstição levou a grande extravagância. Então, quando surgiu a Torre de Babel, os descendentes de Noé, aqueles que não quiseram servir o Deus vivo, partiram e construíram essa torre, enquanto uma parte dos descendentes de Noé obedecia e seguia o calendário de Deus. Quando surgiu a Torre de Noé, a Torre de Babel, então começou a surgir a adoração ao homem. E a Bíblia diz que aquele que confia no homem aparta o coração do Senhor. E a grande multidão passou a confiar em Nimrod. E esse Nimrod levou então o povo à idolatria, fazendo assim a Torre de Babel, que hoje significa Babilônia, a grande confusão. Diz a seguinte palavra: que as semanas que seguia-se em Babilônia, é um fato que precisa muito ser estudado, analisar. O período de 7 dias da semana babilônica não é o período de 7 dias do ensino bíblico. Porque o ciclo da Bíblia, os 7 dias bíblicos, são 7 dias lunares. São ensinados pela própria Sagradas Escrituras, mostrado que os meses de Deus é de uma lua nova, outra lua nova. E dentro de uma lua nova, outra lua nova, nós encontramos 4 luas, ou 4 semanas lunares, que é diferente das semanas babilônicas de 7 dias. Porque os meses de Deus são de 30 dias e as luas vão fazer o percurso correto, seguindo esse percurso de 30 dias dividido por 4. Nós vamos então ter a semana bíblica de 7,5. Esse é o ensino bíblico. Não é o ensino da semana babilônica, que não bate com o ensino das Sagradas Escrituras. É preciso compreendermos isto, já que os meses bíblicos, ele é iniciado com a lua nova e terminado com a lua minguante. E o ciclo de uma lua a outra já justamente 30 dias, sem nenhuma mais e nem menos. É assim estabelecido dentro das Sagradas Escrituras. É preciso que nós compreendamos e entendemos essa tão preciosa verdade. Diz aqui algo importante para ser analisado. A semana de 7 dias, a septimana, em latim, significa 7 manhãs, de origem babilônica. Na Babilônia, desde pelo menos 1600 anos antes de Cristo, associava os dias da semana e os planetas e aos deuses. Assim, Vênus era associado a Estar, a deusa do amor. Marte, o deus da guerra, do submundo chamado Nergal. Júpiter, o deus supremo de Babilônia, Marduk.
Assim foram criadas, então, as semanas com adoração aos astros, criado 1600 anos aproximadamente antes de Cristo, pelos babilônicos. Já depois de ter feito a construção de Babel, se dividiu-se as línguas. Criaram então-se os calendários, criaram então-se as ideias totalmente contrárias dos ensinos ensinados a Adão, ensinado aos seus descendentes que seguiam a palavra de Deus e ensinado a Noé. O calendário então já houve uma distorção a partir do período da Torre de Babel. Já começaram a seguir as ideias dos homens e não o ensinamento da palavra de Deus. Tão claro isso diz assim: portanto, os seres humanos eram frequentemente sacrificados a estes ídolos insensíveis. Aquelas nações possuíam para controlar as ações do povo leis, regulamentos que eram cruéis ao extremo. Suas leis eram feitas por aqueles cujo coração não fora suavizado pela graça, enquanto passava por alto os mais degradantes crimes. Em uma pequena ofensa acarretava o mais cruel punição por parte dos que tinham autoridade. História da Redenção, página 149. Era assim que se encontrava. Porque quando afastamos de Deus, nós tornamos cruéis. O que faz você ser bom, meu amigo irmão, minha amiga irmã, é a presença do Espírito Santo em sua vida. Quando perdemos a presença do Santo Espírito, somos cruéis, tornamos tiranos, tornamos maldosos, tornamos seres irracionais. Essa é a pura verdade. Mas há algo importante para nós analisarmos. O que fazia esse povo na sua crueldade, na sua maneira de agir? É tão claro que no seguimento dos seus calendários, o povo chegou a ponto de sacrificar seus filhos, oferecendo aos seus deuses algo que as pessoas fizeram no passado. E como hoje ainda existe algumas crenças religiosas com sacrifícios humanos. Diz aqui no livro de 2 Reis, a que ponto chegou o povo de Israel. Diz as Sagradas Escrituras: e que queimou seu próprio filho como holocausto a sacrifício às divindades que cultuavam. Praticou adivinhações pelas nuvens, dedicou-se à feitiçaria, recorreu a médios e todo aquele que dizia consultar espírito. Assim fez tudo quanto Deus reprovava, e por isso provocou a ira do Senhor. Nessa condição eram os reis de Israel. As más companhias, meu amigo e irmão, corrompe os bons costumes. Não pense em você que se você anda com quem não tem um princípio bom, cedo ou tarde você vai se tornar igual a ele. É sério, é muito importante analisarmos isso. E Deus condenou, pois a apostasia de Israel era tão grande que sacrificava seus filhos. Teve reis que matou seu próprio filho, oferecendo a Moloque. E tão claro isso, que esta crença existente hoje, de maneira disfarçada, permanece ainda no meio religioso. Diz mais ainda algo importante para ser analisado. No livro de Levítico, capítulo 18, verso 21, não entregarás teus filhos para serem sacrificados ao fogo, ao Deus Moloque. Ora, isso seria profanar o santo nome do Senhor Deus. Eu sou Yahvé, o Deus eterno, o Deus de Israel. Deus condena a associação do seu povo, da sua igreja, com aqueles que não temem e nem amam ao Senhor. Por isso andará dois juntos se não estiverem de acordo? Diz mais ainda no livro de Deuteronômio, capítulo 10, capítulo 18, versículo 10 e 14. Que entre o teu povo não se encontre alguém que queime seu filho ou filha, e nem faça presságio, oráculos e adivinhação, de qualquer tipo de magia. Deus proibiu, Deus estabeleceu regras e normas
para que seu povo fosse um povo santo, separado dos pecados e também dos pecadores. Tão claro isso que hoje nós encontramos no meio religioso uma festividade que é a adoração a Moloque e as pessoas nem sequer sabem. Nós estamos no mês das festas juninas e as pessoas comemoram as festas que usada com o nome de santos, que na verdade são adoração a deuses pagãos. Infelizmente, o meu povo perece por falta de conhecimento. O meu povo perece porque não reconhece que existe um Deus criador dos céus, da terra e do mar e da fonte das águas. Satanás, ele é o pai da mentira. E como ele poderia enganar o povo? Utilizando a adoração a Moloque, a Nimrod, usando o nome de homens do passado que serviram ao Senhor. Ele é o pai da mentira. Ele se transforma em anjo de luz e seus ministros e ministros de justiça. Diz algo importante sobre a fogueira, as festas juninas. A fogueira foi um elemento usado para homenagear e cultuar deuses pagãos, como por exemplo o deus Moloque. O ritual mais comum utilizado para adorar o deus Moloque era jogar as crianças dentro da fogueira. Esse era um ritual feito, adoração a Moloque. Era feito de algo mais importante, para que você possa compreender. Em Vaticínia, os drutas comemoravam o dia 23 de junho, o nascimento de Nimrod, Baal, fazendo seus filhos passarem pelo fogo, como descreveu em Jeremias capítulo 32, verso 35, e o 7 e o 31. Essa data foi substituída posteriormente para São João, suas tradições continuadas como expressão que existe até hoje. Vamos pular a fogueira. O sacerdote de Moloque ficava no interior da caverna, logo acima estava a estátua de Moloque, com as mãos estendidas e com brasas dentro para receber o sacrifício de crianças que se chamavam. Era tão triste essa situação e hoje, na maneira inocente, porque o povo não buscando conhecer o significado dessas festas juninas ou festas pagãs, dentro desse calendário gregoriano, que engana todo mundo, que é uma festividade diabólica e satânica, as pessoas acham que está adorando os santos. Na verdade, está adorando o Moloque. Satanás sabe muito bem disso. Que se ele pode enganar um, ele engana todos. Por isso diz aqui algo importante para sermos analisados e examinando a cada um. Tempos atrás, esse dia era associado no culto a Baal, Moloque, na Grã-Bretanha, antes da entrada do cristianismo. 24 de junho era celebrado pelos drutas como chama de fogo em honra a Baal, o deus Sol, Nimrod, em forma divina. Os drutas eram feiticeiros que faziam seus cultos também no lugar de adoração divinas. Vaticínia, dizem, este nome provém de uma cidade chamada Vaticanos, que tinha seu lugar proeminente nesta colina. Os trabalhos notáveis dos historiadores como Heródoto, Wilson, Laírdes e outros falam desse fogo cerimoniais em diferentes países. Quando 24 de junho foi adaptado pela Igreja Apostata, trocando seu nome para o dia de São João, também adoravam os fogos, chamavam fogos de São João. Eu vi gente correr, saltar através do fogo de São João na Irlanda, disse um escritor, no século passado, orgulhosos passando através do fogo, pensando que fosse abençoado de uma forma especial durante a cerimônia. Ao ler este rito, nós recordamos das práticas similares às quais caíram os filhos de Israel, quando estes passaram pelo fogo a Moloque. Está em Jeremias 32, verso 31, Ezequiel 20 e 31. Obviamente, nenhuma dessas práticas
tinha conexão com João Batista. Até hoje as igrejas, em um todo geral, conservam o símbolo do fogo em seu logotipos. O que eu tenho a dizer a você, meu amigo e irmão, seja um estudante da Bíblia, pesquisador. Muitos hoje estão adorando a Moloque nessas festividades, dançando, fazendo as suas festividades, pensando que Deus o aceita. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas quando o conhecimento do Senhor chega, deva cada um tomar suas decisões. Chegado o tempo do fim, as verdades devem ser reveladas a toda a humanidade. A igreja mãe, a grande meretriz que embriagou o mundo com sua apostasia, que é a igreja católica apostólica romana, que trocou os nomes dos deuses pagãos para colocar os nomes dos apóstolos, que dessa maneira engana todo mundo, ensinando doutrinas que não provêm do Senhor, mas são doutrinas feitas pelo homem do pecado ou pelo filho da perdição. Desta maneira enganou tanto as pessoas não cristãs como as cristãs. De um lado, o paganismo continuou seguindo os seus deuses, adorando a Moloque, Baal, e do outro lado, o cristianismo, acreditando que estava servindo a Deus, porque os nomes dos deuses foi mudado pelos nomes dos homens santos do Senhor, e desta maneira Satanás, ele é o pai da mentira, ele engana todo mundo. Está no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 8 e 9. Diz que ele engana o mundo inteiro e muitos têm sido enganados. Sei que esse áudio ficou longo, mas quem ama a verdade poderá ouvir e estudar. Pesquise, tire as suas conclusões. Peço a você que examine as Escrituras, que cuida de ter nela a vida eterna e são que testifica do Senhor Jesus Cristo. O tempo do fim está chegando e as verdades do terceiro anjo devem ser apresentadas ao mundo. Todos que amam a verdade devem pesquisar. Quem ama a Deus tem tempo para a Bíblia. Quem não ama a Deus pode ser um estudo de 2 segundos, ele acha muito. Mas quem quer essa vida eterna vai buscar conhecer a vontade de Deus. Vamos orar? Santíssimo e grandioso Deus, Criador dos céus, da terra e do mar e das fontes das águas. Grato sou pela tua bondade e pela tua misericórdia. Abençoa-nos, ó Senhor, nos fortaleça na tua palavra, nos encha-nos com teu Santo Espírito e nos ensina a cada dia a ser guiado por Ele, Senhor, que só Ele pode nos guiar em toda a verdade. Peço que tenha misericórdia, salva meus filhos, meus irmãos, minhas irmãs, meus pais, meus amigos e todos quanto ouvem esse vídeo e áudio possam tomar decisões ao lado da verdade. Salva-nos, ó Senhor, por amor do teu Filho amado, é que eu te peço e agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Querido amigo e irmão, se esse estudo teve algum valor para você, alguma importância, compartilhe, dê seu like, inscreva no canal e ajude que outros venham a compreender a verdade para o tempo presente. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.